Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 111 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima. E vai Corinthians! Um ótimo domingo a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Um feliz Dia das Crianças. Também aí um dia de Nossa Senhora Aparecida. Seja um dia abençoado para todos. Seguimos aí com a data FIFA, né? Compromissos apenas aí das seleções. Mas temos novidades sobre o nosso Coringão. Peço que me sigam nas redes sociais. Todos os links aqui embaixo na descrição. Vamos para cima. E editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, você já conhece a Bet Nacional? A Bet dos brasileiros, para você aproveitar aí e fazer o seu bilhete nos jogos de hoje, né? Daqui a pouquinho tem aí o jogo da Holanda contra a Finlândia, tem Lituânia e Polônia, alguns jogos aí das eliminatórias europeias, né? Para a Copa do Mundo, tem rodada da Série B também, né? À tarde e à noite, jogos aí 4 horas, 6h30 e 8h30. E amanhã de manhãzinha, tá bem cedo mesmo, teremos o jogo aí, amanhã não, terça-feira, cara, terça-feira, ó, tô perdido no tempo. Terça-feira teremos o jogo do Brasil, né, o jogo contra o Japão, deixa eu até confirmar o horário aqui pra vocês. Brasil e Japão, 7h30 da manhã na terça-feira, tá? E aí vocês podem fazer o seu bilhete aí na Bet Nacional, faça o seu cadastro pelo QR Code que está na tela ou pelo link na descrição. Lembrando que apenas para maiores de 18 anos, joguem sempre com responsabilidade. Bom, ontem o Corinthians iniciou aí o mata-mata da Libertadores Feminina, né? O jogo aí contra o Boca Juniors e simplesmente a Gabi Zanotti acabou com o jogo. Tá? Acabou com o jogo, fez 3 gols, né? Um hat-trick, o outro gol aí marcado pela Johnson, 4-0 para o Corinthians, simplesmente assim, o time foi avassalador dentro de campo e conseguiu aí a classificação para a semifinal, e inclusive já temos o adversário, tá? A Ferroviária classificou em cima do Del Valle, e aí agora teremos Corinthians e Ferroviária na semifinal da Libertadores, jogo tá marcado para quarta-feira, dia 15, às 8 horas, tá? Então, nosso time segue esse ritmo aí, tomara que a gente consiga também, né, um bom resultado em cima da Ferroviária para conseguirmos a classificação para a grande final. Enquanto isso, nosso time masculino, que tinha feito ali treinos terça, quarta, quinta, sexta, ontem, né, que foi o sábado, tivemos aí folga, tá? Folga para o nosso... Na verdade, o Corinthians, o último jogo tinha sido no sábado, né? Tinha sido no sábado, que foi a vitória em cima do Mirassol, tá certo? Dia 4. E aí o elenco teve, na verdade, 3 dias de folga, né? Eu falei 2, mas foram 3. Teve folga domingo, segunda e terça. Então a gente treinou quarta, quinta e sexta. Aí folga no sábado, que foi ontem, tá? Então o elenco como um todo teve folga ontem. E aí hoje de manhã retomaram os treinamentos. Aí teremos então mais 3 dias de treino. Domingo, segunda e terça, o jogo já na quarta-feira contra a equipe do Santos, tá? Então, não tem desculpa, né, pro Dorival, pro nosso elenco. Estão descansando e estão tendo tempo de treino. Os dois casos, não, muito corrido, não, o time tá cansado, não, tá difícil. Ó, não tem desculpa, não tem desculpa. Aí chega, vai ter 2 jogos na sequência, não, porque o time tá desgastado. Pô, não é possível, cara. Mas no Corinthians é possível, né? No Corinthians é possível. Enfim, só passando aí a programação para vocês. O elenco, como eu disse, de folga ontem. Hoje retoma os treinamentos, mais 2 dias de treinos aí para frente, né? Segunda e terça. E aí, quarta-feira, o jogo ocorre contra o Santos. Bom, ontem tivemos um jogo aí do Campeonato Brasileiro, né? Um jogo atrasado, foi Juventude e Palmeiras. Palmeiras e Juventude, na verdade, né? O confronto aí o confronto aí na casa do Palmeiras, que ficou 4-1, tá? Para o Palmeiras, que é o líder isolado ali, abriu 3 pontos na liderança. Pô, John, por que você tá falando do Palmeiras? Tá seguindo esse assunto? Primeiro que é o Campeonato Brasileiro, né? Então agora temos todos os times com pelo menos 26 jogos. Não tem nenhum time mais com 25. Então tá todo mundo ali com a diferença de apenas um jogo, tá? Se tiver diferença de jogos, é apenas um jogo. E na coletiva de imprensa, né? A coletiva pós-jogo, tivemos o Abel Ferreira falando o seguinte:
Mais uma vez, lembrando o contexto, tá? O Palmeiras ontem venceu por 4-1 em casa. O Palmeiras é o líder isolado do campeonato com 3 pontos na frente. E aí o Abel falou o seguinte: não preciso da torcida do Palmeiras e da Mancha Verde nas horas boas como agora. Preciso nos momentos ruins, como contra o Corinthians. Então, até no momento que tá tudo ótimo para eles, o Abel fez questão de lembrar como foi enfrentar o Corinthians em 2025. Pelo jeito, traumatizou, né? Pelo jeito, ele tá assustado, ele não quer passar por aquilo de novo. E mais, né? E mais, ele dá uma alfinetada na torcida, que é o seguinte: pô, na hora que o time tá bem, na hora que o time tá encaixado, na hora que o time tá ganhando, opa, aí a torcida tá fechada, aí é muito fácil torcer. Mas e quando tá num momento complicado, que precisa do apoio, que a torcida precisa empurrar o time? Abel, aí acontece só com algumas torcidas, né? Algumas, falei no plural ainda, mas posso até me corrigir, né? Posso até me corrigir, tem situações que acontecem só com uma torcida. Então, cara, nesse ponto, comissão do Corinthians, jogadores, todo mundo já comenta, né? E precisa ser ressaltado isso. A nossa torcida é diferenciada nesse sentido. Na hora que o time tá mal, é hora que a torcida se sobressai, é hora que a torcida apoia e tá lá, que fala, ó, vamos sair dessa situação, tá? Então, tá aí mais um exemplo, e aí não é o John que tá falando, não é você, não é o próprio treinador do Palmeiras falando. Pô, agora que o time tá voando, que o time tá bem, é fácil, né? Eu não preciso da torcida agora. Preciso da torcida quando o time tá mal, tá? Enfim, família, seguindo com as novidades, saiu uma matéria no Globo Esporte, tá? Eu vi no Globo Esporte. Internacional trabalha para dividir o Brasileirão de 2005 com o Corinthians. Eu olhei, eu falei, o que é isso? Aí fui dar uma olhada na matéria e realmente o Internacional quer dividir o título de 2005 com o Corinthians. Ponto final. A ideia deles é que a CBF reconheça o Inter como um dos vencedores, um dos campeões do Brasileirão de 2005. Falei, não é possível, cara. Não é possível. Não. Mas enfim, tá? Um time que não liderou nenhuma rodada do Campeonato Brasileiro de 2005 quer ser um dos campeões. Aí uma das grandes reclamações é a questão do lance do Tinga, né? No jogo Corinthians Internacional. Seria um pênalti pro Inter, não foi marcado o pênalti, o Tinga inclusive tomou o segundo amarelo e foi expulso. Ah, mas se o Inter faz aquele gol, a gente venceria o Corinthians. Sim. E o final do campeonato seria o mesmo, o Corinthians seria o campeão. Mesmo se o Inter vence o Corinthians ali, o Corinthians tinha mais saldo que o Inter. Seria campeão. E mais, tá? Se for para falar de erro de arbitragem naquele campeonato, o Internacional no jogo contra o Brasiliense, por exemplo, venceu com um gol 100% impedido, né? 100%. Então, vamos lá, né? Já que é para ser lunático, vamos considerar que o Inter venceria o Corinthians com gol de pênalti. Venceu, então você ganha 2 pontos a mais. Já que você tinha empatado, né? Já tinha 1 ponto, então a vitória seria 3 pontos. Então 2 pontos a mais pro Inter na tabela. Aí do jogo do Brasiliense, você tira 2 pontos. Que você venceu, mas era para ter empatado porque você fez um gol irregular. E aí? Sua pontuação ficou a mesma. A mesma pontuação. Então, cara, pra mim é algo lunático, tá? Pra mim é algo lunático. Eles querem dividir o título de 2005. Simples assim, tá? E mais, pra corroborar essa opinião lunática, apareceu um vídeo pra mim do Craque Neto nos Donos da Bola. Ah, quem tinha que ser o campeão de 2015, quem tinha que ser o campeão em 2005 era o Internacional. Aí as páginas, né, de torcedores do Inter começaram a pegar esse vídeo. Até o cara que representa o Corinthians tá falando que a gente merecia o título. Representa o Corinthians? Qual o cargo dele? Representa o Corinthians no quê? Ele é um apresentador. Tá? Ele é um apresentador. Já falei a minha opinião
sobre ele algumas oportunidades, mas é o seguinte, dentro de campo, o que ele fez dentro de campo tem que ser reconhecido, porque foi um jogador importante. Agora, fora de campo, né, o apresentador, Neto, eu não tenho a mesma consideração. Nem de perto, nem de perto. O jogador é uma coisa. O jogador é uma coisa, o apresentador é outra. A gente tá aqui separando, né, a obra do artista. A obra dele, né, uns 90, pô, tem nem o que falar. O artista é outra situação, né? E aí eu gostaria de perguntar pro Neto o seguinte, qual que é a sua intenção, né? Explica para a torcida do Corinthians qual a sua intenção de virar público e falar, para mim o campeão de 2005 era para ser o Internacional. O que você ganha com isso? Qual que é o seu interesse com o Corinthians? Né? Agora uma outra pergunta para torcedores do Inter. Tivemos, por exemplo, a final do Brasileirão de 76, Internacional e Corinthians. O Inter tem um gol, que é uma cobrança de falta, a bola pega no travessão, pinga na linha e sai. E foi dado gol pro Inter. Tem as filmagens, tem vídeo, tem tudo. Comprovadamente não foi gol. E foi marcado o gol pro Internacional. Então o Corinthians é campeão brasileiro de 76 também. Vamos dividir o título, Inter. Vocês estão entendendo como é lunático? Mas temos o time do Inter querendo dividir o título com o Corinthians e o apresentador falando, pra mim tinha que ser o campeão internacional. Pronto, tá aí, tá? Juntou o útil ao agradável e vão ficar eles aí brigando, né? Brigando. A gente aguarda mais atualizações, tá? Bom, família, quero trazer para vocês aqui uma promoção muito interessante da GoCase para esse final de semana, que é o seguinte. O cupom John do Timão está com 10% de desconto para compras acima de R$ 99,00 no site da GoCase. Isso você já sabe, eu já venho trazendo aí nos últimos vídeos. E temos a promoção do copo Vibe, que é esse copo térmico aqui, ó. Um dos modelos, né, esse daqui. Isso aqui com o escudo do Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu recomendo demais os produtos da GoCase. E temos outras estampas, né, no site. O copo Vibe com a tampa, muito importante, tá? O copo Vibe com a tampa e o cupom John do Timão, obviamente ativado, vai sair por menos de R$ 130,00, tá? Temos aí essas outras estampas de copo térmico para vocês aproveitarem. Vamos para cima e vai Corinthians! A última novidade eu chamo de não notícia, porque é o seguinte... Tem uma página nas redes sociais que fala sobre futebol, de um modo geral. Nem é uma página que fala sobre Corinthians, fala sobre futebol no geral. Só que só abre a boca para falar do Corinthians sobre coisas negativas. Né? Isso vocês já estão até acostumados. E aí saiu, né, como se fosse uma matéria, ex-presidentes do Corinthians poderão ser acionistas no projeto da Safiel. Né? Então eles poderão comprar ações. Aí tá lá a foto do Duílio, do Andrés... Pô, o torcedor vê aquilo e já fica bravo, né? O torcedor que não conhece o projeto da Safiel já fica bravo. Pô, já vai envolver então Duílio e Andrés na Safiel? Como que é isso? Aí tem que o torcedor corintiano explicar que o projeto da Safiel é da seguinte forma. Mesmo se uma pessoa, né, quiser comprar muitas ações, o máximo que ele vai ter de porcentagem é 1,8%. O máximo. O cara não vai ter nem 2% da SAF. Nem 2%. E mais, para ele chegar nesse 1,8%, ele vai ter que gastar muito dinheiro. Estamos falando de milhões, assim, uma dezena, tá? Numa média ali de 15 milhões, vamos colocar. 15 milhões de reais para ter esse 1,8%. E mais. Ah, mas aí ele vai indicar alguém para a diretoria? Não existe isso na Safiel. Não existe, o Duílio vai ser o acionista e vai indicar alguém para ir para o departamento financeiro. Não existe isso. Não existe isso. O nome para chegar no departamento financeiro vai passar por um processo de avaliação minucioso. O cara tem que ser competente no cargo. Não é só falar, tem meu amigo da esquina aqui, coloca ele lá. Não existe isso na Safiel. A pessoa, para chegar num cargo de liderança na Safiel, vai passar por muitos processos seletivos. E por votação de todos os acionistas.
Então não existe isso de, não, então agora o Andrés, o Duílio, fulano vai comprar e aí... Não. E novamente, né, como eu tinha perguntado anteriormente, cara, qual o interesse desse tipo de página de trazer uma notícia dessa? Aí o pessoal começou a estudar todas as SAFs que existem no Brasil. Nenhuma. Tem lá uma cláusula, ó, ex-presidente não pode ser sócio. Não existe. Por quê? Porque não é um assunto, não é algo que você olha e fala, não, tem que ter um impeditivo aqui. Por mais que a torcida do Corinthians tenha esse sentimento, não tem. O cara pode ser o acionista. Ele vai pagar e vai ter ação. Pronto. Novamente, teria que pagar um valor muito alto para ele ter uma porcentagem considerável e mesmo assim, no fim das contas, ele vai ser só mais um lá dentro, tá? Isso se eles tiverem essa cara de pau, se eles tiverem essa coragem, né? Porque o Ministério Público está investigando eles. Então já estão colocando uma situação lá na frente, na minha avaliação, para descredibilizar o projeto da Safiel. Qual é o interesse de sair uma matéria desse tipo falando sobre a Safiel? É o interesse de ressaltar o projeto? De elogiar? Ou de tentar associar a imagem dos ex-presidentes com a Safiel? Vocês estão entendendo como algumas coisas parecem arquitetadas? Né? Como algumas coisas você começa a pensar e fala, cara, não é possível. Por que a pessoa parou, olhou e falou, não vou publicar isso daqui? Qual que é o interesse? Né? Qual que é o interesse? Então assim, cara, de vez por todas, não tem essa de, não, vai ter a Safiel e vai ter a renovação e transparência de volta. Ex-presidentes terão poder, pessoas que hoje já fazem parte do Corinthians terão um poder absoluto. Não existe isso. Vai ser a força do torcedor. Do torcedor. O projeto é muito bom, muito bom. E aí, por outro lado, né, a gente vai tendo esse turbilhão de pensamentos, eu comecei a refletir. Falei, cara, no fim das contas, então, eu começo a acreditar que o projeto tem chance de dar certo. Por quê? Se tem pessoa incomodada e tem pessoa tentando associar a Safiel com os ex-presidentes, né? Então tentando manchar a imagem da Safiel, é sinal de que o projeto é bom. É sinal de que o projeto tá estruturado. Então eles precisam arrumar alguma coisa fora disso para criticar, já que eles não acharam nada no projeto em si, certo? Então, cara, dá esse fio de esperança pra gente também. Lembrando que dia 28/10 é o lançamento, né, oficial aí da Safiel, e a gente torce para que o projeto ande para frente, para que o projeto prossiga, porque é algo que vai ajudar demais o nosso Coringão nos próximos dias. Certo, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!